Olá, amigos! Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem diretamente do coração do Pai para vocês. E neste dia eu vou trazer uma mensagem de esperança, né? Esperança. Tem um ditado mundano que diz assim, que a esperança é a última que morre. Já ouviu esse ditado? Eu acho que não. Eu acho que a esperança é a penúltima que morre, né? A última que eu acho que morre mesmo é a fé, né? Então eu tenho essa linha de pensamento. Mas vamos ler hoje a palavra de Deus, onde lá no livro de Lamentações, né, no capítulo 3, no versículo 26, que a palavra de Deus fala o seguinte, né, versículo 26, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aí eu estava pensando, né, que personagem bíblico eu poderia comentar com vocês, né, onde a esperança se foi, mas a fé renovou toda a situação e a esperança retornou. Aí eu lembrei da rainha Esther. A rainha Esther foi uma pequena jovem, né, que perdeu os pais muito cedo, foi criada pelos tios dela. Você pode ver essa história lá no livro dela mesmo, né, o livro de Esther, fica no Velho Testamento, do capítulo 2 ao capítulo 10. É uma longa história. Eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem quando a esperança acaba, né, a gente perde até a vontade de viver. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho essa história, né? Esther, ela perdeu os pais muito cedo, né, ficou órfã, e quem criou ela foi o tio dela, o Mardoqueu, o nome do tio de Esther, né? E ela cresceu e um belo dia o rei Assuero queria uma esposa. E aí ele convocou as mulheres mais bonitas do reino dele, do reinado dele, do povo dele, para poder ir lá para o castelo lá, para poder se prepararem para ele escolher a que ele queria para que fosse a esposa dele. Nessa época, muitos judeus moravam na cidade lá dele, e aí não era na cidade de Israel, né? E não só ela como o tio, mas outros judeus viviam espalhados, né, entre o povo, em várias cidades ao redor também. E aí, no dia que o rei foi escolher, lógico, né? Ele, por isso, vocês já sabem aí, né? Que ele escolheu a Esther, a rainha Esther, uma judia, que Deus a levantou e colocou ela lá, né? Na cadeira de rainha. E um belo dia, esse rei, o nome dele era Assuero, ele resolveu colocar um homem da sua confiança para dominar tudo e ele ficar só no troninho dele sem fazer nada. E ele escolheu um homem chamado Ramã. E esse homem, ele deu toda a autoridade. Abaixo dele, só Ramã tinha autoridade. E aí, sabe aquela historinha que eu sempre conto aqui? Sobe para a cabeça? Pois é, subiu para a cabeça. E Ramã se transformou em um homem insuportável, um homem maligno. E ele resolveu fazer um decreto que ele queria, com tanto poder que o rei tinha dado a ele. Ele queria que todo mundo, quando ele passasse, se dobrasse, se ajoelhasse aos pés dele, como se ele fosse um deus, né? E aí, lógico que Mardoqueu, que era um judeu, um israelita, ele não se dobrava a nenhum deus estranho, piorou a um simples homem mortal e não cumpriu, né, esse decreto. E aí Ramã ficou sabendo, ficou com raiva dele, perdeu até o sono por causa disso. E aí ele resolveu ter uma brilhante ideia e compareceu diante do rei Assuero e enganou o rei, dizendo que tinha um povo naquela terra deles, né, que não estavam cumprindo seus decretos e que o que ele achava, né, acho que não era bom matar todos. Ele disse: só faça o que você quiser, te dou até meu anel, você carimba aí um decreto, mata todo mundo e acabou a história. E aí a raiva de Ramã contra Mardoqueu foi tão grande que intensificou para todo o povo. Ele quis matar Mardoqueu e também todo o povo judeu, que também não se prostravam quando ele passava diante deles. E aí ele fez um decreto, mandou escrever uma carta, fez várias cópias, para que todas as províncias onde tivesse israelenses, né, judeus, no dia 13 de dezembro daquele ano, que a Bíblia não fala que ano era, mas era antes de Cristo, todo mundo fosse morrer, todo mundo morresse, todo mundo ia matar eles e eles iam morrer, e inclusive Mardoqueu. A esposa de Ramã, não satisfeita, vendo o marido angustiado, até depressivo, porque Mardoqueu ainda era vivo, mandou ele fazer uma forca. Olha, faça logo uma forca de 50 metros aí, porque aí quando chegar no dia 13 de dezembro, aí só Mardoqueu vai morrer nessa forca. E os outros povos, né, vão morrer na mão dos homens valentes de cada cidade. E aí ele gostou da ideia, fez aquela forca, né, e Mardoqueu começou, né, quando recebeu a notícia, ele, todo o povo judeu nas províncias, né, todo mundo se entristeceu, porque já tinha data e hora de todo mundo morrer, né? Aí o que aconteceu aí, gente? A esperança, né, foi embora. A esperança acabou, esperança de vida. Todos já tinham o decreto que iam morrer, que sabiam que iam morrer no dia 13 de dezembro. Olha que terrível, né? Cadê a esperança aí? Acabou, foi embora, foi pela janela, né? Foi embora, desapareceu.
né? E aí Mardoqueu lembrou, né, da sobrinha que tinha se transformado na rainha, né, Esther, e aí mandou uma mensagem para ela dizendo do ocorrido, e aí ele falou assim, e quem sabe, né, rainha, que você está aí, minha sobrinha, para que Deus te botou aí para este propósito de salvar o povo dele. Aí ela disse que não podia entrar na presença do rei não, porque ela só podia entrar se o rei chamasse. Se ela entrasse antes, né, sem ele chamar, que o decreto era de morte. Mas ele disse, olha, como eu já te falei, quem sabe se não foi Deus que te botou aí para este momento. E se você não quiser nos ajudar, Deus vai levantar outro. Agora lembre que você também é judia, você também é israelense, e você também está inclusa no decreto. Não pense você, porque você está sentada nessa cadeira aí como rainha, que você vai sobreviver também não. Você está no mesmo barco que todos nós. Aí ela disse assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, peço o povo para jejuar 3 dias, não comer e não beber e orar por mim, né? Eu também vou fazer isso, vou fazer esse jejum de 3 dias, sem comer e sem beber, junto com minhas servas, e vou entrar na presença do rei para interceder pelo meu povo. Se eu perecer, pereci. E assim ela fez, depois de 3 dias de jejum, com todo o povo jejuando por ela, ela entrou na presença do rei. E dizia a lei, se o rei se agradasse, mesmo ele não chamando a rainha na presença dele, ele levantaria o anel e aí ela não morreria. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela entrou muito linda, muito perfumada, o rei se agradou da beleza dela e levantou o anel e ela não morreu. E ele perguntou, por que vieste a mim, minha rainha? Aí ela disse, eu tenho um pedido a lhe fazer. Aí ele disse, faça, até a metade do meu reino eu vou te dar. Aí ela disse, hoje não, faça um banquete amanhã para mim e convide como convidado especial o chefe do seu exército, o Ramã, e amanhã eu te direi, meu rei, o que eu desejo. E assim o rei fez. No outro dia deu aquela festa, né? E chamou Ramã, e Ramã achou que ele ia ser mais assim, um convidado especial, né? Algo de muito bom ia acontecer para ele, e lá foi ele se achando, né? E aí o que aconteceu? Na hora da festa, o rei perguntou, sim, minha rainha, qual é o seu pedido? Aí ela pegou e contou, meu rei, houve um decreto assim, contou que todo o povo ia morrer. Aí disse, eu também sou judia. E até aquele momento o rei, o esposo dela, não sabia que ela era judia, né? E que está feito esse decreto em nome do rei, né? E todos nós estamos decretados a morrer no dia 13 de dezembro e eu vim interceder pelo meu povo. Aí o rei se aborreceu, que ele não estava sabendo nada daquilo, que ele tinha sido enganado por Ramã, e ele perguntou, quem foi que fez esse decreto que eu não estou sabendo? Aí ela pegou e entregou esse homem aí, ó, o Ramã, né, o chefe do seu exército. E aí o rei despertou que aquilo que ele pediu, que ele falou, aquele povo que ele falou era justamente os judeus, né? E o que aconteceu? Ele ficou com raiva, né? Mandou enforcar ele na mesma forca que ele tinha feito para Mardoqueu ser enforcado. Quem foi enforcado foi ele mesmo, no dia 13 de dezembro daquele ano, né? E o povo todo que vivia nas províncias, que os homens daquelas cidades, né, ia matar o povo judeu. O que aconteceu? O rei Assuero disse que eles poderiam se defender, entregou armas para eles, espadas, para que eles pudessem se defender também. E eles se defenderam e eles prevaleceram e não morreram. Olha aí, perceberam o que aconteceu? Né? A fé superou, né? E reinou novamente a esperança, né? É por isso que eu disse no início desse vídeo, na realidade, quando acaba a esperança, a fé prevalece, né? E a esperança morreu com aquele decreto, mas, né, a fé prevaleceu e através da fé, né, toda aquela situação foi mudada, né? Então, o que a gente não pode fazer, o perigo está morrer primeiro a fé e ficar só a esperança, porque é em vão, né? É varga, mas a fé não pode morrer, né? Porque tem um ditado, aliás, que até uma música aí, né, do cantor popular, que diz assim, a fé não costuma falhar, e não falha mesmo, né? Então, eu coloquei até uma frase aqui, foi criação minha, que eu botei assim, a esperança se foi, né? Não, desculpa, é mais pra cá. A fé e a esperança deram as mãos e o grito da vitória ecoou. Lógico, né? Eles colocaram toda a fé deles em Deus, oraram, jejuaram 3 dias, né? Pedindo a Deus sua intervenção. Vejo aí que é uma nação sem esperança, mas o que eles fizeram? Oraram, clamaram, jejuaram e Deus veio com a forte mão e deu uma viravolta de 360 graus, né? Assim também é na nossa vida. Quando a nossa esperança morre em determinada causa, situação, momento, né, que a gente não vê uma luzinha lá no fundo do túnel, a gente pode exercer a nossa fé naquele que é o único que pode fazer alguma coisa, que trabalha no sobrenatural, e é para quem crê, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não foi pela fé que o Mar Vermelho abriu? Não foi pela fé que as muralhas de Jericó ruíram?
Tinha a possibilidade humana daquele mar ser aberto, das muralhas de Jericó ruírem? Não, não tinha. Mas a fé, o grito da fé, renovou a esperança e o mar pôde abrir. A mesma aconteceu com a rainha Esté e o povo judeu naquela hora, né? Aquele homem subiu para a cabeça o poder, quis se transformar como um Deus, né? Se colocando no lugar de Deus, determinando quem morria, quem não morria, queria ser adorado, né? Mas Deus não deixa nenhum homem, né, nessa situação, a não ser que ninguém clame, a não ser que ninguém ore, mas se basta um orar, Deus opera e muda a situação. Ele disse assim, ó, basta um estar na brecha para eu operar. Você está na brecha? Por quem? Pela sua vida, pela vida do seu filho, pela vida da sua família, pela sua empresa. Basta você estar na brecha, meu amigo, minha irmã, meu irmão, para que Deus opere o milagre. Agora é para quem crê. Se você crê, ainda que sua esperança tenha acabado, atue com sua fé, não perca a fé não. Porque se você não perder a fé e acreditar na intervenção de Deus, Ele vai operar. Olha, eu vou concluir essa palavra lendo para vocês um Provérbios de Salomão que diz assim, ó, morrendo o homem perverso, perece sua esperança, né? E acaba-se a expectação da sua riqueza. Olha aí, morrendo o homem perverso, né? Acaba a esperança. Lógico, se ele morreu, acabou a esperança dele, né? Então, quando o homem perverso, o homem maligno morre, acabou a esperança dele, né? Porque ele costuma botar a esperança dele, a fé dele, no Deus chamado dinheiro, riqueza, poder, mas não vai muito adiante, né? Porque Deus, ó, extermina esse tipo de pessoas, porque ele fala assim, que Deus, ele abate os orgulhosos, mas dá graça e levanta os humildes, né? Então, a gente precisa entender, né, que a palavra de Deus tem poder, que é viva, é eficaz, é só a gente colocar ela em ação. Olha aí a palavra oração, é orar em ação, né? A oração é uma ação, né? Já a palavra já está dizendo, o verbo já está dizendo. Nós precisamos orar e clamar e pedir a intervenção de Deus para que nossa esperança retorne. Às vezes é um diagnóstico médico, né, de uma doença que não tem cura, que é para a morte. Aí a gente perde a esperança de viver. Mas nós não somos homens malignos, nem mulheres malignas, né? Nós não somos do mal, né? Então a gente pode clamar a Deus para que Ele venha, intervenha e renove a nossa esperança através da nossa fé, né? Porque Ele pode fazer, Ele é o único que pode. Então não perca a sua fé, né? Deixa essa historinha de a esperança é a última que morre, que não é não, é a fé. Você não pode deixar a sua fé morrer, né? Se a fé morre, aí, minha filha, não resta mais esperança, nem minha filha, nem meu filho, nem meu amigo, não tem mais a esperança para você mesmo. Mas se você acender a luzinha da fé, seja a mínima possível, a palavra de Deus diz que você não precisa ter uma fé muito grande, né? Uma pequena fé, ainda fala assim, ó, Jesus fala assim, nem que seja do tamanho, se você tiver de uma semente de grão de mostarda, que de toda é a menor de todas as sementes, basta essa fé desse tamanho assim, que é suficiente para Deus operar, né? Aí Ele vai fazer o que lhe aprove segundo a vontade soberana dele. Amém, irmãos, amigos e meus queridos, né? Não perca a sua fé, né? Coloque toda a sua fé em esperança naquele que te criou, que te formou, que te conhece mais do que você mesmo, né? O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Esses aí não nos decepciona, não. O Espírito Santo nos fortalece, né? Nos acrescenta fé. E se você não tem, peça a Deus que Ele te dá de graça. Jesus falou isso. Você não tem fé, não? Peça a Deus que Ele te dá de graça. Então, Deus, eu não tenho fé suficiente, né, para vencer esta guerra, essa batalha. Peça a Deus, que Deus vai te acrescentar. Amém? Deus te abençoe. Espero que eu tenha te ajudado a renovar sua fé, sua esperança, né? E que você vença a batalha, porque essa guerra não é sua. Pertence a Deus. Deus toma a tua causa, vai na tua frente e vence por você. É só crer. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Dá uma curtidinha aí. Vai compartilhando para que alguém, né, algum amigo, algum parente, venha ouvir também esta mensagem de esperança, né? Que a fé remove montanha. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe, a você e todos os seus familiares. Tchau. Grande abraço.